Abençoados, amados herdeiros da graça de Deus, estamos de volta aí com mais um estudo aí. Desculpe, né? Ontem, sexta-feira, eu não pude estar presente na live com vocês. Botei até um vídeo antigo, não teve condições de fazer um vídeo novo, não teve condições de participar com você da live. Eu peço perdão a todos vocês aí, né? Hoje estamos aqui, quase não saiu também, tá? Mas eu peço a vocês que, né, tenham paciência com o irmão André. Hoje vamos aqui com mais um tema de estudo aí. Eu sou o irmão André Palhares, do estado do Rio de Janeiro. Amém? E peço a vocês que estão me vendo pela primeira vez, ouça esse vídeo até o final. E vocês que já me seguem aí, já peço a vocês que já imediatamente aí já vão tacando o dedinho no like para não se esquecer. O tema desse estudo é os filhos de Deus e os filhos de Adão. Os filhos de Deus e os filhos de Adão. Por que esse tema? Porque um abençoado disse para mim que todos são filhos de Deus. Todos são filhos de Deus. Porque Salmo 82 fala que todos são filhos de Deus, né? Vós sois Deus e todos filhos do Altíssimo, e todos serão salvos. Bom, então eu vou trazer esse estudo aqui para mostrar que não é bem assim, tá? Não é bem assim que a palavra nos ensina. A palavra nos ensina claramente, né? A Bíblia nos traz claramente um conhecimento da existência de dois tipos de pessoas diferentes. Uns, os filhos de Deus segundo o Espírito, outros, os filhos da carne, os filhos de Adão, segundo a carne. Amém? Então, os filhos de Deus são aqueles que foram criados desde antes da fundação do mundo, que a Bíblia diz, quando Deus fazia todas as coisas, os filhos de Deus estavam lá, festejando todas as coisas que Deus fazia, né? Paulo também em Efésios confirma que nós fomos predestinados, justificados desde antes da fundação do mundo, desde o mundo existir. Então, há filhos de Deus que foram criados desde antes do mundo existir. O nosso eu verdadeiro é o Espírito, Filho de Deus, criado desde antes da fundação do mundo. Mas a Bíblia também nos mostra que há os filhos da carne. Há os filhos de Adão segundo a carne, que a Bíblia chama de vasos de ira, vasos de maldição, né? Vasos destinados para a perdição. Entendeu? Então, não são todos filhos de Deus. Quando lá em Salmo 82 diz, Deus assiste na congregação, no meio dos santos, vós sois deuses, e todos os filhos do Altíssimo, está falando aqueles que assiste a Deus, né? Segundo o contexto de Salmo, está dizendo sobre aqueles que assistem Deus na congregação. Porque os filhos de Deus em espírito, ele assiste a Deus. Os filhos da carne não assistem a Deus. Os filhos da carne não crê em Deus, não crê na Bíblia. A Bíblia contém a palavra de Deus, foi inspirada por Deus. Homens escreveram, inspirado por Deus. E não é mentira, porque aconteceu fatos históricos ali, de homens que preveram isso há 400, 800 anos depois, como poderiam? Né? Porque foi inspirado por Deus. Porque o Deus sabe todas as coisas, sabe o que vai acontecer daqui a 2000 anos. Então, a Bíblia toda confirma, prova e confirma que há filhos que assistem na congregação, que assiste a congregação significa que tem filhos que assistem a Deus, que gostam de Deus, que gostam de aprender o conhecimento de Deus. E há aqueles que não. Aqueles que preferem o mundo, preferem as obras da carne. Então, Apocalipse 13:8, João diz assim,
todos os habitantes da terra adorarão a besta. Aqui está falando no contexto, a besta aqui está falando no contexto do imperador que viria para destruir a cidade e o templo. Mas ele fala assim, todos os habitantes da terra. Mas que todos os habitantes da terra são esses? E ele conclui, ou seja, todos aqueles, ou seja, ele falou todos os habitantes da terra. Depois ele pensou, não é todos não. Aí ele botou assim, ou seja, botou né, vamos dizer assim, botou um parênteses aqui, ou seja, todos aqueles que não tiverem seus nomes escritos no livro da vida do Cordeiro. Aqueles que adorarão a besta, ou que adorarão homens, aqui está no contexto do Império lá, romano e tal, mas eu estou trazendo em outro contexto, para falar um pouco sobre o que eu venho trazer no tema de hoje. Aqueles que adorarão homens, aqueles que adorarão o mal, aqueles que adorarão a mentira, aqueles que adorarão as coisas do mundo, que não é lícita, porque tudo é lícito, mas nem tudo convence. Então, aqueles que adorarão coisas que ilícitas, né? Esses são segundo a carne. São filhos segundo a carne. Não são filhos segundo o Espírito. São filhos segundo a carne. E os seus nomes não estarão aqui na palavra de João, não estiveram escritos no livro da vida do Cordeiro. O nome desses não estava escrito no livro da vida do Cordeiro. Porque não eram filhos espirituais criados desde antes da fundação do mundo, mas eram filhos da carne, filhos do mundo, que foi morto desde a criação do mundo. Não é o Cordeiro que foi morto desde a criação do mundo. Tem pessoas que lêem isso aqui, mas não sabem fazer separação. Aqui está falando daquelas pessoas que não foram escritas no livro da vida, que foram mortos desde a criação do mundo. Mortos como? Como os mortos? Mortos porque a carne é morta. A carne é morta. Eles são almas viventes. Não tem Espírito de Deus. Não tem Espírito de Deus para retornar para as moradas celestiais. Os filhos espirituais de Deus, né, têm o seu retorno garantido para moradas espirituais. Os filhos da carne, não. Os filhos de Adão, não. Nós não somos filhos de Adão. Ah, Darwin, nós somos filhos do macaco, né? Somos filhos de Adão. Não, nós somos espírito. O nosso eu verdadeiro é espírito. Nós estamos ocupando, né? É tipo o aluguel de casa. Estamos pagando um aluguel de uma casa que não é nossa. De uma hora para outra, nós vamos mudar dessa casa. E vamos retornar para a nossa própria morada. E a Bíblia diz que a nossa pátria é onde é o local onde a pessoa nasceu. E ele diz que a nossa pátria é no céu. Nossa pátria não é na terra. Mas existem homens que suas pátrias são terrenas. Suas pátrias são terrenas. Então, há mortos desde a fundação do mundo porque eles não receberam o Espírito de Deus. São vasos de ira. São vasos destinados à perdição. Amém? Os filhos de Deus são destinados à salvação. E Romanos 8, 5, 7 diz: os que vivem segundo a carne têm a mente voltada. Eu peguei uma tradução mais clara, né? Mais clara da linguagem de hoje para explicar mais claro. Os que vivem segundo a carne têm a mente voltada para as vontades da natureza carnal. Romanos 8, 5, 7. Está dizendo aqui, os que vivem segundo a carne têm as suas vontades voltadas para a natureza carnal, para as coisas do mundo. Então, está dizendo aqui, os que vivem. Então, existe alguns segundo a carne. Existe alguns que são segundo a carne.
Os que vivem segundo a carne, os que vivem. Se fosse todos, fala todos que vivem segundo a carne, não está falando os que vivem segundo a carne. Então está fazendo uma separação daqueles que vivem segundo o Espírito e daquele que vive segundo a carne. Existem alguns que vivem segundo a carne, e existem alguns que vivem segundo o Espírito, sim, no corpo da carne, mas em espírito. Amém? Então, significa que a palavra está se referindo a dois tipos de pessoas. Os filhos de Deus, criados desde antes da criação do mundo. Amém, meus filhos? E os filhos de Adão. Os filhos de Adão, que são terreno, homem da terra. Adão era homem da terra, Adão era alma vivente. A Bíblia diz que o primeiro Adão é alma vivente, é homem terreno. O segundo Adão, se referindo a Cristo, é espírito vivificante. O segundo Adão é espírito, que veio lá da sua morada celestial e veio habitar no corpo de carne, né? E se fez Deus na terra. Entende? Então, a palavra nossa, claramente, dois tipos de pessoas. Os filhos de Deus foram criados desde diante a criação do mundo, abençoado, justificado, povo de propriedade exclusiva de Deus, destinado à salvação. E os filhos da carne, os filhos de Adão, os vasos de ira, os vasos de discórdia, os vasos destinados à perdição. Como é que vai falar que todos são filhos de Deus? Como é que vai falar que amém? Todos são salvos? Não, salvo, a salvação que fala aqui é salvação mental. Salvo de conhecimento mental. Entendeu? Salvo das mentiras do mundo para as verdades de Deus. Igual você que recebeu a graça de Deus, você foi salvo. Salvo das mentiras que anos e mais anos ensinaram para você. E hoje você vive na liberdade. Né? Porque onde é o Espírito do Senhor, há liberdade. E Ele está em você. Por que Ele está em você? Porque você é um filho de Deus. Você é filho dele, é propriedade exclusiva dele. Ele te criou desde antes da fundação do mundo. Mas os filhos da carne não é assim. Observe a palavra. Romanos 9, 20 e 22. Quem és tu, ó homem, para discutires com Deus? Discutires com Deus? Quase que enrola a língua. Porventura, pode o objeto perguntar a quem o fez, por que me fizeste assim? Tem pessoas, e até mesmo irmãos que anunciam a graça de Deus, que não concordam, que existem dois tipos de pessoas, duas naturezas. Dizem que todos são filhos de Deus. Né? E Paulo está dizendo aqui aos romanos, quem és tu, ó homem, para discutires com Deus? Quem és tu para negar esse fato? Quem és tu para contestar Deus? Deus quis assim. E Paulo diz, porventura, pode o objeto perguntar quem o fez? Por que me fizeste assim? Ou não tem oleiro, não tem Deus o direito sobre a massa para do mesmo barro fazer um vaso para honra e outro para desonra? Um filho do Espírito e um filho da carne. Ele, Deus, fez um vaso para honra e outro para desonra. E Paulo continua, que diremos, pois? Que diremos, pois? Quer dizer, o que vamos dizer? Vamos contrariar Deus? Vamos refutar Deus? Porque não é o irmão André que está refutando, mas é Deus. Porque Deus quis assim. Deus quis assim. Então, o que diremos, pois? Paulo quis dizer, o que vamos fazer? O que vamos dizer? Você vai contrariar Deus agora? Se Deus, querendo mostrar a sua justiça, na sua Bíblia aí deve estar ira, mas eu tirei a ira, porque Deus não tem ira. Ira é obra da carne.
Quando compilaram isso aqui, colocaram obra da carne num atributo a Deus, não pode. Então eu tiro a ira, boto justiça. Justiça é coisa do Espírito. Ira é coisa da carne. Então, Deus, querendo mostrar a sua justiça e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita longanimidade os vasos de ira, preparados para a perdição. Então, existe dois tipos de pessoas. Os carnais, preparado para a perdição, a qual Deus suportou e continua suportando, porque eles ainda existem, com longanimidade, esses vasos que são preparados para a perdição. E concluindo Romanos 9, 20 e 22, a mentalidade da carne é morta. E a mentalidade dos filhos de Deus? A mentalidade dos espíritos que são filhos de Deus? Porque o nosso eu verdadeiro é espírito. E a mentalidade dos filhos, segundo o espírito, é o que Paulo diz a respeito disso. Mas a mentalidade do espírito é vida, é paz. Porque a mentalidade da carne é inimiga de Deus, pois não se submete à lei de Deus, nem consegue fazê-lo. Por que não se submete à lei de Deus? A lei de Deus é a lei do Espírito. Por que não se submetem à lei do Espírito? Porque a mente carnal é um homem carnal, com mente carnal, não pode conhecer as coisas do Espírito. Vejamos Romanos 8, 7 e 8. Por isso o pendor da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeito à lei de Deus, nem mesmo pode estar, porque o conhecimento, o intelecto humano não pode compreender a lei do espírito da vida. Paulo era um homem muito estudado, né? Muito estudado, muito culto. Ele não entendia a lei do espírito da vida. O Cristo o revelou. Nicodemos era um homem muito estudado na lei. O principal, né, na sinagoga, o principal entre os fariseus, tinha muito conhecimento, mas ele uma noite foi ter com Jesus, perguntando a respeito do reino de Deus. Jesus disse, tem que nascer de novo, esquecer isso que você aprendeu dos homens, essa mentalidade que os homens te ensinou, e começar a aprender novamente. Isso significa voltar a ser criança, aprender novamente como criança, ser simples como uma criança. Amém? Porque o conhecimento humano não pode entender a lei do Espírito. Então, Paulo está falando que o pendor da carne é inimizade contra Deus, porque não está sujeito à lei de Deus, à lei do Espírito da vida. Nem mesmo pode estar. Portanto, o que estão na carne não pode agradar a Deus. E o que Paulo fala para os filhos de Deus, que não andam segundo a carne? Esses, como vocês que conhecem a graça de Deus, que sabem que são espíritos que têm que dominar esse corpo de carne, então vocês não andam mais segundo a carne, agora andam segundo o seu eu verdadeiro, que é o Espírito, Filho de Deus. O que Paulo fala para os filhos de Deus que não andam segundo a carne? Romanos 8, 7 e 9. Vós, porém, não estáis na carne. Paulo está fazendo aqui, em Romanos, ele estava fazendo a mesma coisa que estou fazendo agora. Estou falando com os filhos de Deus, mas explicando que também que existe os filhos da ira, os filhos de Adão, os filhos segundo a carne. E Paulo está falando para aqueles filhos de Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vós. Se de fato, é porque no meio de nós existem muitos infiltrados. Então, Paulo está falando para todos, buscando também os infiltrados. Se de fato o Espírito de Deus habita em vós. E se alguém não tem o Espírito de Deus, esse tal não é dele. A palavra é clara. Se somos filhos de Deus, o próprio Espírito de Deus testifica nosso espírito.
E nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, Romanos 8, 1, 2. Agora, pois, Paulo falou, agora, pois, que vocês despertaram para esse conhecimento, agora, pois, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Paulo está falando para aquelas pessoas que despertaram naquela época, e eu falo para vocês que estão se despertando hoje. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito da vida, a lei do Espírito da vida, a lei do Espírito, a lei da graça, que é espiritual, em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Amém? Então, abençoado, essa lei do pecado e da morte, Paulo está falando para aquele povo daquela época, mas a lei do pecado e da morte está aí. Os tais pastores, tais teólogos, tais professores que gostam de ser chamados de professores e teólogos e bacharel e palestrante, que não ensina a verdade na Bíblia, que não tem a capacidade de entender, né? Estão aí cada dia mais tentando aí levantar esse muro novamente de separação, tentando ainda edificar essa lei do pecado e da morte. O sistema religioso todo é isso, assim, vive na lei do pecado e da morte, porque vive a lei de Moisés. A lei do pecado e da morte era Moisés, era a lei de Moisés. E essa lei de Moisés está infiltrada no sistema religioso atual. Então, abençoado, até para nós nos aconselharmos, até para nós queremos aprender algumas verdades, ou perguntar a alguma pessoa sobre algo que não entendemos, segundo o conhecimento da graça de Deus, devemos ter cuidado com isso. Devemos saber a quem perguntar, devemos saber a quem consultar. Amém? E João, 1 João 4, ele nos esclarece sobre esse fato, que muitos vão se informar com pessoas que não têm nada a ver com Deus. Entende? Então vai te dar sempre uma opinião sem conhecimento nenhum de Deus. Tome cuidado com isso. E João falou, 1 João 4, amados, não deis crédito a qualquer espírito. Espírito aqui está no sentido de sentimento e pensamento humano. Sabedoria humana. Não dê crédito a qualquer sabedoria humana. Antes provai os espíritos se procede de Deus. Provai que aquilo que essa pessoa está falando procede de Deus. Isso que o irmão André está falando, provai. Provai se é de Deus ou da mente do irmão André. Pega esses versículos que eu estou apresentando, estude na sua casa. Provai. Se eu estou certo ou se eu estou errado, provai. Simplesmente isso que João está falando. Não saia ouvindo qualquer boato, qualquer formicação, que tem pessoas aí que querem fazer divisão. Divisão no meio da igreja de Deus. Não é da minha igreja, mas da igreja de Deus. Né? Dos irmãos em graça, no canal do irmão Carlos, no meu canal, do canal do irmão Elcio, do irmão André, do irmão Geraldo, do Lucas Medeiros, Cristiano, vários canais, a igreja de Deus somos nós. Cada um tem seu canal, né? Cada um tem seu canal, cada um cuida do seu canal, mas nós somos a igreja de Deus, e tem pessoas que infiltram no nosso meio para formicar, para trazer palavras e conhecimentos inúteis, para fazer separação. Então, João está falando aqui, provai se esse espírito, se essa pessoa procede de Deus. Porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo afora. Muitos têm se filtrado no nosso meio para fazer divisão. Então, você sabe que existem os filhos de Deus, você sabe que existem os filhos da carne. Então, vocês têm que observar, até mesmo para pedir um conselho, você tem que observar, até mesmo para aprender alguma coisa. Irmão, irmã, aquilo assim, como é que é aquilo? Você tem que saber. E quem você perguntar.
E quando a pessoa te falar alguma coisa, você tem que provar, quer dizer, observar se aquilo procede de Deus ou não. Amém? Então, abençoados, a Bíblia está provando aqui, a Bíblia está mostrando que existe duas naturezas, os filhos de Deus, os filhos da carne. Os filhos de Deus, segundo o Espírito, que foram criados desde antes a fundação do mundo. Amém? E os filhos de Adão, os filhos da carne, o que adora o mundo, os vasos de ira, vasos de perdição, o vaso destinado à perdição. Amém? E os filhos de Deus, que não é você, quando olha no espelho, você vê esse corpo, né? Esse corpo adâmico, mas o seu eu verdadeiro faz morada nesse corpo, entendeu? Mas você, quando deixar esse corpo, você vai retornar para sua pátria, aonde você nasceu, pátria onde nascemos. O corpo volta para o pó, de onde veio, e o espírito volta para Deus que o deu. Esse é o verdadeiro conhecimento da palavra. Não tem nada de inferno, nada disso. Amém? E os filhos da ira, os filhos da perdição, os vasos da desonra, destinados à perdição, esse não tem Espírito de Deus. São almas viventes, como era Adão. O primeiro Adão, alma vivente. Morreu, volta para o pó. Aí a alma é um sentimento da carne, abençoados. A alma, qualquer animal tem também a alma. Quando morre, a alma morre junto com o corpo. Tem alguns irmãos que não, que acham que a alma é eterna. Não, o eterno é o espírito. A alma vem do hebraico nefesh, é sentimento, é os fôlegos de vida. Quando a carne morre, o fôlego de vida, o sentimento, morre. Mas se for um filho de Deus, é um espírito. É um espírito. O espírito vai largar essa morada, entendeu? E retornar para as moradas celestiais. Amém? E existem muitas moradas. E Jesus falou: vou preparar-vos lugar. Vou preparar-vos lugar. Para quando você for, estejais comigo lá, nas moradas celestiais. Então, abençoados, existem dois tipos de pessoas. Existem os filhos da carne e os filhos de Deus. Os filhos de Adão e os filhos de Deus. Amém? Eu trouxe esse estudo aqui por causa de um irmão. Ele até pega a graça, mas não vou falar o nome dele, né? Ele está começando ainda aí e veio me refutar, né? Dizendo que todos são salvos e todos são filhos de Deus. Todos não são salvos porque a salvação não está falando de uma salvação celestial, uma salvação eterna. Se fosse salvação eterna, não todos não seriam salvos, porque os vasos de ira destinados à perdição não pode ser salvo, porque não pode ter a salvação eterna. Se estivesse falando de salvação eterna, mas não está. Quando a Bíblia fala de salvação, é salvação mental, salvação psíquica mental. E essa salvação psíquica mental é a salvação da mentira para a verdade. Vós esteve na mentira 10, 20, 30 anos no sistema religioso. Conheceu a graça de Deus. Conheceu a verdade da graça de Deus. Conheceu a revelação da graça de Deus. Foi salvo. Foi salvo. Salvo mentalmente. Salvo intelectualmente. E hoje você é uma pessoa melhor. O medo que você tinha não tem mais. As dúvidas que você tinha está sendo esclarecida. Amém? Tem pessoas que ficaram doentes no sistema religioso. Tem pessoas que ficaram loucos no sistema religioso.
Tem pessoas que estão se maravilhando de conhecer a graça de Deus. Amém? E eu, irmão André, estou aqui com o objetivo de mostrar a verdade para você, doa quem doer, acredite quem quiser. Mas estou aqui na responsabilidade de trazer essa verdade para você. Amém? Então é isso aí. Se inscreva no meu canal MDCG André Luiz, André Palhares, né? André Palhares. Eu peço a vocês aí que me ajudem se inscrevendo. Estou rumo a 1000 inscritos. Me ajude aí a chegar lá, abençoado. Me ajude aí. É gratuito e leva segundos. Só você ir lá, apertar, inscrever, aperta no sininho para receber toda a notificação. Quando ouvir um vídeo meu, aperta um joinha para mostrar para o YouTube que você gostou. É coisas de 2 minutos e é gratuito. Amém? Se inscrevam aí. Tragam a pessoa para se inscrever. Não esqueça de dar o like para ajudar o canal. Amém? Eu agradeço muito a vocês. Se inscreva também no canal do meu irmão Carlos Gomes, canal Democracia Espiritual. Tem pessoas aí falando aí que eu estou de mal com o irmão Carlos Gomes porque eu não estou mais vendo a live dele. Eu vou esclarecer isso aqui. Eu nem deveria dar essa satisfação porque o irmão Carlos Gomes sabe que não é isso. Mas por causa de pessoas que gostam, como eu disse, gostam de fermentar e fazer divisão, é porque eu trabalho à noite. Então, depois da minha live, né, eu vou para o meu trabalho. Então, não tem como eu ver a live do irmão Carlos, mas eu vejo o vídeo dele depois. Assim dele, assim do Ivanildo da Cruz e de todos os outros irmãos que estão aí. Tá bom? Está esclarecido? Então, pare de ficar aí conversa fiada. Tá bom? Se inscreva também no canal do meu irmão Ivanildo da Cruz, canal Guerreiro da Fé. E vamos que vamos! Uma tarde de sábado abençoado para todos vocês. Graça eterna.